Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini e hoje eu tô aqui no estúdio com o Caio. Bom dia, Caio. Bom dia. E com o Leozinho. Bom dia, Leozinho. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então, tudo bem? Tá bom. Gente, vamos dar continuidade no nosso programa, que a gente tem muita coisa para falar? Sim. Na semana passada, a gente começou a ler um trecho do livro Os Mensageiros, do André Luiz. Vocês lembram? Lembro. E não deu pra gente ler o texto inteiro. E aí eu fiz um pequeno comentário sobre o comecinho do trechinho que o Léo leu. Então, eu vou ler aquele pedaço que você leu, Léo, e pra gente conversar sobre ele, depois você continua, pode ser? Pode ser. Pode ser, Caio? Sim. Então tá bom. Então ele falava assim, olha: as luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Então, ele está falando, esses flocos radiosos são os flocos, os flocos que decorriam da vibração da oração, né? Que eles se multiplicavam pelo ar e caíam sobre os corpos que estavam ali, né? E tinha a sensação de que eles penetravam nas células mais íntimas. A claridade descia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos num vasto círculo irradiante. Notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Então, quanto mais se rezava, mais claro ficava. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Aqui, no planeta Terra, a gente enxerga a prece a gente dá para a prece um valor muito menor do que ela tem. E lá, como lá ele conseguia enxergar o que decorria da prece, né, a luminosidade que a prece produzia e os efeitos que tinham sobre os espíritos que estavam ali, ele conseguiu chegar nessa conclusão de que a gente não dá a devida importância da prece enquanto a gente está encarnado, né? Aí ele fala assim, olha, não há prece sem resposta. Ou seja, qualquer prece, ela tem uma resposta da espiritualidade, ela tem uma resposta de Deus. Certo? Certo. E a oração, filha do amor, não é apenas uma súplica. O que é uma súplica? Vocês sabem? Não. É um pedido, né? Suplicar é implorar. Então, a prece, como filha do amor, ela não é um simples pedido. Ela é uma comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, olha o poder da prece. Ele é, segundo André Luiz definiu, o mais poderoso influxo magnético que nós conhecemos. Influxo magnético, força energética,
É a mais poderosa força energética que nós conhecemos, a prece. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, então não precisa estar de joelho, não precisa estar na igreja, não precisa estar no cemitério. Ele precisa ser um influxo mental, uma atitude mental. A partir do momento que ele se coloca em oração mentalmente, ele estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha da onde ela vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical. Então ela sempre sobe, ela sempre vai na vertical, buscando bênçãos da vida superior. É razão, porém, destacar que toda prece impessoal, dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus. Sobre os que oram nessa tarefa bendita, fluem das esferas mais altas os elementos força, que vitalizam o nosso mundo interior e edificam as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Então, o que ele fala aqui, né? A prece, ela ajuda numa produção muito avançada do que ele denomina de elemento força, que é um elemento revigorante das nossas forças, da esperança, da fé. E esse elemento revigorante aí, ele é enviado por Deus, pela providência divina. Então, só que a gente não percebe. A gente está acostumado a perceber isso? Não. A gente não percebe. A gente não percebe nem o efeito desse auxílio que a prece dá pra gente, que ele está dizendo aqui que tem resposta imediata. Mas a gente nem se dá conta disso, a gente nem presta atenção, né? Então, Léo, vamos continuar lendo? Vamos fazer assim, ó, esse trecho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então você lê o próximo, termina esse trecho e o próximo texto o Caio lê. Pode ser? Pode. Tá. Então termina pra gente de ler esse pedacinho aí do livro Os Mensageiros. O pai visita os filhos necessitados, através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor, como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderão vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais eterno, ainda que nos demoremos lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas,
à medida que se identifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que, para semelhantes respostas, são utilizadas todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Muito bem. Então, aqui, ele fala assim, o pai visita os filhos necessitados. Então, Deus, ele nos auxilia sempre. Mas a gente não pode abusar dele. Assim como a gente também não pode abusar dos nossos pais humanos, né? Sim. Então ele fala assim que Deus não vive ao capricho da gente para fazer todas as vontades da gente, mas ele auxilia todo mundo. E conforme o nosso merecimento também. E o merecimento ele vai aumentando conforme a gente vai se dedicando. Ele fala assim, olha, todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno, ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições. Jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus não vão sendo maiores e mais diretas à medida que ele identifique na gente o merecimento. Então, depende da gente se esforçar para que cada vez mais a gente tenha maiores e mais diretas manifestações de auxílio. É que, na verdade, quando a gente começa a modificar as nossas atitudes, a gente também começa a perceber quando a gente é ajudado, né? Então, isso é muito importante. Mas, assim, eu queria falar um negócio para vocês. Antes de eu ler esse trecho, quando eu estava colocando ele aqui para a gente ler, eu também nunca tinha enxergado a prece com esses olhos. Eu também não imaginava que a prece tinha esse poder, sabe, e quanto a nossa visão da prece, ela é pequena, né? A gente não... Porque a gente, na verdade, a gente quer os efeitos imediatos, né? Sim. E a gente não consegue, como a gente não enxerga essa luz que a prece produz, porque com os olhos físicos que a gente tem, nossa capacidade visual dos nossos olhos físicos, ela é limitada. E ela é muito diferente da capacidade visual que o espírito tem no plano espiritual. Então, como a gente não tem essa capacidade de enxergar a luz da prece que a gente faz, a gente nem dá tanto valor para a prece assim, né? Normalmente o ser humano lembra de rezar só quando ele está em apuros, não é? Sim. Quando precisa de nota, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me ajuda na prova, né? Ou então, eu tô doente, eu quero sarar logo, meu pai me ajuda. Não é assim que a gente faz? Sim. A gente lembra de Deus, lembra de rezar quando a gente está com problema. E esse é um grande equívoco que a gente comete, né? Porque a gente devia rezar também para agradecer. Tudo que a gente recebe, cada bênção, né, que a gente tem na nossa vida. Ô Caio, agora... lê pra gente o texto 139, que é de outro livro do André Luiz. Chamado Missionários de Luz. Porque o anterior era dos mensageiros, certo? Sim. E esse é dos missionários da luz. Vamos lá. Lê pra gente, por favor. No capítulo 6 do livro Missionários de Luz, denominado Oração, onde a Luiz ensina que a prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco da fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder.
A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Toda prece elevada é manancial de magnetismo, criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração. Como devido ao equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco radiante de energias da divindade. Nossa, que legal isso aqui. Então ele fala assim que a prece não é só a gente ficar mexendo os lábios, né? Ou ficar repetindo uma mensagem que a gente teria no nosso aparelho da mente, né? E que a gente fica só repetindo. E ele fala assim que não. A prece, ela é uma vibração, ela é uma energia, ela é um poder. E a criatura que ora mobiliza todas essas forças que têm efeitos que a gente desconhece, mas que são efeitos muito bons para a gente. Ele fala assim, olha, que toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e de toda criatura que cultiva a oração, como o devido equilíbrio do sentimento. Então, a prece ajuda até a fazer o equilíbrio dos nossos sentimentos e acaba transformando quem ora gradativamente em um foco irradiante de energia da divindade. Ou seja, quanto mais a gente reza, mais a gente é foco de emanação de uma irradiação divina. Olha que coisa mais linda isso, certo? Sim. Mas, quando para conseguir o auxílio divino, as pessoas fazem promessas ou se impõem sacrifícios para ficar assim, sem comer determinada coisa ou sem fazer determinada coisa, ou infligem sofrimentos físicos contra o seu próprio corpo. O que vocês acham disso? Vocês acham que isso tem o mesmo valor que a prece? Definitivamente não. Ou que a prece precisa ser feita desse jeito? Vocês acham que a gente precisa fazer jejum para que o nosso pedido chegue até Deus? Para que Ele nos ajude, para que Ele nos auxilie, ou que em alguma coisa que a gente precisa, ou a ter força para fazer determinada coisa ou para não fazer determinada coisa? A gente precisa se sacrificar? A gente precisa... Não. Tinha uma época que tinha gente que achava que precisava se torturar para que a prece fosse atendida por Deus, né? Vocês acham que isso é necessário? Não. Vamos falar aqui, ó. Em algum lugar tá escrito que precisa fazer isso? Alguém já falou isso lá antigamente? Então, antigamente eles faziam jejum, eles sacrificavam animais, né, pra atender a prece. Exatamente. Na época lá que Jesus viveu mesmo, né, nas igrejas lá do judaísmo, as pessoas, nas sinagogas, as pessoas faziam um sacrifício de animais ali na frente como oferenda para Deus, né? E faziam jejum, não podia trabalhar no sábado, e tudo isso era uma forma de agradar a Deus. Mas vocês acham? Mas vocês acham que é disso que Deus precisa? Não. E o que ele precisa? De uma oração sincera, com amor, de uma oração sincera, de amor,
de afeto, né? Porque, por exemplo, não adianta você falar assim, protege o meu vizinho, mas você não ter nenhum sentimento sincero de que você quer o bem dele, né? Então, eu acho também que esse tipo de sacrifício não é o que agrada a Deus. A gente já viu, né? A gente já falou aqui no programa passado, como que Jesus nos ensinou a orar, para que a gente não usasse a oração como forma de exibição, para que a gente usasse de sinceridade, que a prece saísse do nosso coração, que a gente reconhecesse os nossos erros, não se achasse melhor do que os outros. Então, não dá para a gente dizer que é por causa de sacrifícios ou de promessas que a gente vai conseguir o amparo de Deus e da espiritualidade, não é? E a gente também não vai conseguir a ajuda de Deus e dos espíritos de luz para fazer exatamente aquilo que a gente quer. Vocês concordam? Concordo. Porque às vezes a gente quer coisas que nem são tão importantes. E às vezes a gente quer coisas que não são aquilo que a gente precisa. Vocês concordam? Quantas coisas bobas a gente já quis na vida? Já pensou se Deus fosse ficar o tempo todo fazendo as nossas vontades? Não ia dar. Não ia dar, né? Não. Olha o tamanho, a quantidade de pessoas que existem nesse planeta só. Já pensou se Deus fosse ficar dedicando o tempo todo dele em fazer as vontades de cada um desses seres humanos? Não, sabe o que é mais interessante? Que se ele fizesse todas as nossas vontades, as vontades de todo mundo do planeta, viraria uma anarquia. Viraria uma anarquia. E quantos interesses não são conflituosos, né? Ia virar um mundo anárquico. Por exemplo, assim, o Caio quer ficar vendo televisão. E eu quero que o Caio estude. Já pensou? O Caio pede para Deus para ver televisão e eu peço para Deus pro Caio estudar. Tem conflito, né? Aí vai lá, o Deus coloca um programa de televisão educativo e bota o Caio pra assistir. Aí os dois, é uma boa saída, né? Aí os dois ficam satisfeitos, né? Os dois ficam satisfeitos. Só que eu não ficaria. Então, mas olha só, a gente tem que entender que Deus não está ali para fazer as nossas vontades. Deus vai permitir que as coisas aconteçam desde que aquilo seja bom para a gente, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Concordam? Concordo. Porque se não fosse assim, a gente começaria a pensar, então por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com a gente? E por que Deus permite que coisas que não são tão agradáveis aconteçam com a gente? Quem sabe? O que vocês acham? Pra provar que a gente é bom nessas situações. Pra fazer uma prova, por exemplo, como você reage se tal coisa acontece. Que mais? Por que mais, Caio, que você acha que Deus permite que coisas que não são tão boas aconteçam com a gente? Pra pagar o que fez, os pecados que fez. Exatamente, os dois estão certos, porque coisas desagradáveis, coisas que nos deixam tristes, magoados, que nos impõem alguma necessidade de repensar os nossos atos, que nos infligem, às vezes, dores físicas, são mecanismos que a gente mesmo escolheu, decorrem das nossas próprias escolhas. Lembra? A gente já viu isso aqui. Vocês lembram disso? Lembro. E Deus permite por quê? Porque isso é uma forma de aprendizado.
Porque normalmente, quando as coisas dão tudo certo, a gente esquece logo. Agora, quando a gente passa algum perrengue, aquilo grava na gente uma lição. E a gente aprende com aquilo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu vou contar uma coisa aqui, Caio. Na época que eu terminei a minha faculdade, eu sou formada em Direito, né? Então, eu fui fazer a prova da UAB. E eu fui fazer a prova da UAB, a segunda fase da prova, depois do meu baile de formatura. Então, eu saí do baile, troquei de roupa e fui fazer a prova. E aí, eu errei um negócio na prova. Qual? Eu errei uma questão lá. Eu troquei prazo material com prazo processual, fiz uma confusão lá. E vocês sabem que, em razão desse erro, eu fiquei super chateada. Mas eu nunca mais cometi esse erro. Então, quando às vezes acontece alguma coisa que nos desagrada, que nos implica em algumas alguma chateação, isso traz uma lição para a gente. Então, por isso que Deus permite que as coisas que são desagradáveis, os sofrimentos venham, doenças, perdas de pessoas que a gente ama, dificuldades, às vezes dificuldades financeiras, às vezes afastamento de pessoas que a gente gosta. Deus permite isso tudo para que a gente aprenda com isso, né? Para que isso cause um movimento dentro da gente capaz de que essa dor que decorreu dessa experiência ruim fique registrada na gente para que a gente não cometa mais aquele erro. Vocês conseguem entender isso? Sim. Muito bem. Infelizmente, meninos, nós vamos ter que terminar o nosso programa de novo. Toda semana, a hora que o programa tá ficando gostoso, né? Tá ficando assim, a gente tá ficando empolgado nos nossos comentários. Mas vamos ficar mais meia hora? A gente olha no relógio e já tá na hora de acabar. Mas vamos ficar mais meia hora? A gente não pode, filho, ficar mais meia hora. Sabe por quê? Tem outro programa pra passar na rádio. Chateação. Mas a gente tem que respeitar, né? Chateação. Que tem outros programas. Porque da mesma forma que a gente prepara o nosso programa, os outros também preparam os programas deles, certo? Com certeza. Então, nós vamos nos despedindo daqui. Vamos despedir do pessoal? Sim. O que vocês têm para falar pro pessoal de casa? Muito obrigado por ouvir até aqui. Uma boa semana, um beijo, um abraço. E um aperto de mão. Um aperto de mão e tchau. E você, Léo, o que você tem para falar pro pessoal? Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Que vocês tenham gostado do programa. Tchau. Ah, muito bem. E eu também agradeço. Agradeço muito a companhia de todos vocês, a paciência com a gente. Às vezes a gente engasga, tosse, fica rouco e fica enrosca na leitura, né, Léo? Mas isso faz parte. Mas a gente faz esse programa com muita alegria, com muito carinho para todos vocês. Então, quem por acaso perdeu algum programa e quiser ouvir novamente, os programas estão todos disponíveis lá no site da Rádio Meimei, lá no podcast. É só procurar lá o programa Sementinhas do Amanhã e vai achar todos os episódios lá. E para quem nos acompanhou até aqui, a tosse, desculpa, eu convido todos para estar com a gente na semana que vem, em mais um capítulo do nosso programa Sementinhas do Amanhã. Então, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe a família de vocês e que todos tenham uma semana de muita luz, de muito aprendizado e de muito conhecimento. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Até semana que vem.